Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos uma parte importante de nossa reunião, que é o Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 30 de dezembro a 5 de janeiro. Então, se você está com uma dessas três designações, fique conosco até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas partes de nossas reuniões, que com certeza nos fortalece, nos edifica e nos ajuda a continuar servindo a Jeová com mais zelo e com mais dedicação. Nesse vídeo nós estaremos fazendo a parte Faça o Melhor no Ministério, a parte que os irmãos têm a oportunidade de mostrar lá na frente do Salão do Reino como fazer no serviço de campo, ao vivo. Então, quando a gente faz com carinho, com zelo, a gente ajuda os irmãos a estar bem preparados para o ministério. Que possamos fazer assim também para louvar e adorar o nosso Deus Jeová. Então, se você está com uma das três designações, a designação 4, 5 ou 6, fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que pode lhe ajudar a preparar melhor a sua designação. Já gostaria de incentivar todos a se inscrever no canal. Ative o sino se você não fez isso ainda, para que você possa receber as notificações. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário. Se você puder, compartilhe para outros. Deixe o seu joinha no final do vídeo, é muito importante para que assim o YouTube ele possa ver que o vídeo é bom e possa disponibilizar para mais pessoas. E se você quiser ajudar diretamente o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro. Muito bem, então vamos iniciar a nossa parte fazendo a designação número 4, que é iniciando conversas. Então essa parte ela tem 3 minutos e será feito a forma de testemunho público. Então nós podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Então Maria, ela diz: Bom dia, gostaria de ajuda para atravessar o sinal? Então Ana, ela responde: Bom dia, muito obrigada. É tão difícil encontrar pessoas prestativas. Então Maria fala: Imagina, é um prazer para mim ajudar quem precisa. Então depois, que atravessou a rua, Ana fala: Obrigada pela ajuda. Você é religiosa? Então Maria diz: Sim, sou cristã. Então Ana fala: Já imaginava. Continue sendo assim que Deus vai continuar te abençoando e que mais pessoas possam ser assim como você. Então Maria ela fala: Obrigada. Mas o que a senhora acha se o mundo tivesse mais pessoas que ajudassem o próximo? Então Ana ela diz: com certeza teríamos um mundo melhor, com mais amor. Maria fala: Concordo com você. Você sabia que isso pode se tornar uma realidade? Então Ana ela diz: É mesmo? Não sabia. Então Maria ela diz: Então Maria ela fala: Eu posso ler um texto para você, que é o livro do Salmo 37, 10 e 11? Então Ana ela responde: Sim. Então Maria lê o texto e depois diz assim: Viu? Quando chegar esse momento, só existirá pessoas boas na terra. Aí então se dará a sua esperança de mais pessoas prestativas e amorosas. Então Ana ela responde: Entendi. E quando isso vai acontecer? Então Maria ela fala: Olha, Ana, eu teria um grande prazer em lhe mostrar. Posso pegar o seu contato? Então aqui a gente termina essa designação e agora nós podemos fazer a análise da lição número 3, o ponto número 5, que é bondade. Seja prestativo. Então, usando de bom senso, veja se você pode ajudar a pessoa de formas práticas. Atos de bondade podem abrir as portas para uma conversa. Então, percebemos que durante a apresentação foi exatamente isso que aconteceu. Maria, ela viu a oportunidade de realmente ajudar uma pessoa que precisava atravessar o sinal e, ao se dar isso, abriu ou teve a oportunidade de dar um testemunho. Então, podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem nessa designação.
Agora a designação número 5, ela é cultivando o interesse. Essa parte ela tem 4 minutos e será feito de casa em casa. Então, na conversa anterior, a pessoa ela disse que não tem certeza se acredita no que a Bíblia diz. Então, vamos ver como é que as irmãs prepararam essa designação. Então, Maria, ela diz assim: Bom dia, Ana. Tudo bem com você? Como prometido, aqui estou. Então, Ana, ela diz: Bom dia, Maria. Que bom que você veio. Estava lhe aguardando. Entra, senta aqui. Então, Maria, ela diz: Obrigada. E aí, como você está? Se sente melhor hoje? Então, Ana, ela fala: Não muito. Na verdade, toda hora paro e penso que poderia ter sido eu no lugar dele. Ele acreditava tanto em Deus, ia direitinho para a igreja e olha o que aconteceu. Por isso que disse para você que acreditar na palavra de Deus é muito difícil para mim. Pois se Deus não conseguiu proteger ele, que tentava fazer a sua vontade, o que dizer de mim? Então Mariela diz: Ana, eu com certeza não vou conseguir mensurar o tamanho da sua dor. Mas me lembro que quando perdi a minha mãe, embora já fazendo parte de uma religião, eu tive sentimentos parecidos com os seus. Então Ana fala: É mesmo, Maria? Então me diz o que ajudou você a acreditar na palavra de Deus e tirar essa dor imensa que ficamos pelo resto da vida? Então Mariela diz: Olha, posso lhe dizer que a dor da perda é uma dor que nunca jamais irá passar. É como se fosse um ponto de cirurgia. Cicatriza, mas a marca fica. Assim é essa dor emocional. Podemos com o tempo amenizar, mas jamais iremos deixar de lembrar e sentir tristeza. Mas algo que me ajudou inicialmente foi entender que todo mal que acontece em nossa vida não vem de Deus e acontece às vezes sem esperarmos. Veja só comigo o que diz o livro de Eclesiastes, o capítulo 9, o versículo 11. Então faz a leitura e depois continua. Quando fala aqui de imprevisto, significa que coisas acontecem em nossa vida sem ter a mão de Deus, mas simplesmente aconteceu. Então Ana ela fala, tá, até aí tudo bem. Mas por que então Deus, sabendo de tais coisas, não acaba logo com tudo isso e elimina o mal, acabando com tanto sofrimento dos humanos? Então Mariela diz: Mas ele fará isso, Ana, mas no seu próprio tempo. Não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que quando ele trouxer esse reino, ele acabará com tudo isso que consome a nossa alma. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, mostra isso. Faz a leitura e depois continua. Notou que esperança maravilhosa? Acredita que isso um dia possa acontecer? Então Ana ela fala: Olha, Maria, quero muito acreditar, mas preciso de tempo. Então Maria continua: Sim, é totalmente compreensível. Tudo na vida para se curar completamente leva tempo. Mas algo que pode lhe ajudar progressivamente é orar constantemente a Deus. Você tem esse hábito? Então Ana diz: Tinha, mas com isso tudo acontecendo, acabei deixando de lado. Então Maria ela fala: Então volte a fazer, pois Jeová é o nosso ouvinte de orações e está pronto para nos ajudar. Outra coisa que pode lhe ajudar é estudar a palavra de Deus regularmente, pois você vai compreender ainda mais como Jeová está livre dessas culpas e como podemos ter esperança de rever as pessoas que perdemos na morte. O que acha de analisarmos semanalmente um ponto a respeito dessa insegurança que você tem em acreditar na palavra de Deus? Então Ana ela diz: Pode ser. Acho que vai ser bom para mim conversar com alguém que me entenda. Então aqui a gente finaliza essa designação e agora podemos analisar a lição número 9.5, empatia. Use informações que se encaixem nas necessidades da pessoa. Então, assim que possível, mostre como o estudo da palavra de Deus pode responder às perguntas dela e ajudá-la a ter uma vida melhor. Então,
Podemos dizer que foi exatamente isso que a irmã Maria fez. Ela usou a palavra de Deus, leu 2 textos específicos para poder ajudar a Ana a entender que Jeová não é culpado e como ela pode acreditar nas promessas de Deus. E no final, ela ofereceu um estudo bíblico que pode lhe ajudar a compreender melhor que todo mal que acontece não vem de Deus. Então podemos dizer que as irmãs também se saíram muito bem nessa designação. Fazendo agora a designação número 6, fazendo discípulos. Então essa parte está no livro, IFF, lição 16, introdução e pontos do 1 ao 3. Então podemos iniciar essa parte da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Muito bem, Ana. Então daremos início hoje à lição 16, que tem o seguinte tema: O que Jesus fez quando esteve na Terra? Antes de iniciarmos, gostaria de ouvir a sua resposta sobre Jesus. Quando você lê, ouve ou dizem para você sobre Jesus, como você imagina Jesus? Então Ana, ela responde: Bem, quando penso em Jesus, sempre imaginei ele como um homem poderoso, em espírito, enquanto viveu na terra, e ao ser ressuscitado se tornou rei do reino de Deus. Então Maria, ela diz: Muito bem, vejo que você está tendo a compreensão correta a respeito de Cristo. E além de tudo isso que você disse, ele fez algo muito importante que afeta diretamente todos nós. É o que veremos agora nesse estudo. Então, pode iniciar, por favor, fazendo a leitura do primeiro parágrafo. Então, aqui fica uma observação. Você vai ler ou não o parágrafo, fica ao seu critério. Então, você analisa se vai ficar bom ou não, ok? Eu aqui não vou fazer a leitura dos parágrafos. Então, dando continuidade, Maria, ela fala: Muito bem. Então, a primeira pergunta é: qual é o trabalho mais importante de Jesus? Então, Ana, ela responde: era declarar as boas novas do reino de Deus, ou seja, o governo de Deus que vai resolver todos os problemas da humanidade. Então, Maria, ela diz: Muito bem. E por quanto tempo Jesus realizou esse ministério? Ana responde: Por 3 anos e meio. Maria continua: E durante esse ministério, o que mais Jesus fazia de acordo com Mateus 9:35? Então Ana, ela responde: Jesus, além de viajar em aldeias e cidades ensinando, ele curava os doentes e também suas enfermidades. Maria fala: Muito bem. Pode ler o segundo parágrafo. Então, finge que fez a leitura. Maria continua. A pergunta: Por que Jesus fazia milagres? Então Ana responde: Esses milagres que Jesus fez foi para provar que ele tinha sido enviado por Deus, mostrando assim que Jeová tem o poder de resolver qualquer problema no futuro. Então Maria, ela continua: Muito bem. Pode fazer a leitura do parágrafo 3. Então, finge que fez a leitura. Maria continua. Então a pergunta, Ana: O que podemos aprender da vida de Jesus? Então Ana, ela responde: Podemos aprender como ser obedientes a Deus. Jesus conseguiu em todos os sentidos, nem sempre foi fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo de Jeová ele conseguiu. Então Maria diz: Excelente. Então, quando fala em 1 Pedro 2,21 que Jesus deixou um modelo para nós, o que isso significa? Então Ana, ela responde: Imagino que seja para fazer igual. Então Maria, ela diz: Sim, o seu exemplo de dedicação a Deus, respeito pela sua palavra, pela pregação e ministério, devemos copiar igualmente, para que assim como Jesus, alegremos o coração do Pai. Entendeu? Então Ana diz: Sim. Então Maria diz: Ótimo. Então vamos passar para o aprenda mais. Então aqui a gente finaliza essa designação e agora podemos fazer a análise da lição 11.3, que é simplicidade. Não fale demais. Então, em vez de falar tudo o que você sabe, e nós sabemos muitos assuntos, às vezes queremos desenvolver muito assunto, mas vai atrapalhando o raciocínio do estudante. Então, se concentre na matéria que está na publicação. Então, depois de fazer uma pergunta, seja paciente, espere seu estudante responder.
Respondeu bem? Maravilha, continua. Se ele não souber a resposta ou dizer ao contrário o que a palavra de Deus ensina, faça perguntas adicionais para ajudá-la a raciocinar sobre o assunto e, quando o estudante entender a ideia principal, passe para o próximo ponto. Aqui eu não fiz com que o estudante falasse alguma coisa que fosse contrário a respeito da palavra de Deus, mesmo porque a matéria eu particularmente não vi a necessidade de fazer isso. Mas eu coloquei lá no final a resposta simples, né, do estudante, na qual ele disse que imagino que seja para fazer igual. Quando Maria ela pergunta como podemos seguir o modelo de Jesus. Então Maria, ao ver que Ana ela respondeu de uma forma direta, simples e objetiva, ela, embora não tenha respondido de uma forma clara, Maria ela foi lá, né, pincelou a resposta dela e desenvolveu um pouco mais. Então podemos dizer que nesse íntere as irmãs aplicou muito bem o ponto designado. Então podemos dizer que as irmãs também saíram muito bem nessa designação. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza essas 3 designações e espero que de alguma forma possa contribuir para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.